vamos contar a história de Ruth. Essa é Noemi. Ela era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram hebreus de Belém de Judá, mas partiram de lá e foram morar em Moabe, um país estrangeiro. E aconteceu que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi, já adultos, conheceram moças de quem gostaram e se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Ruth, 2 lindas moças moabitas. E depois de 10 anos morando em Moabe, Quilion e Malom também morreram, deixando Orfa e Ruth viúvas. Puxa, que tristeza! Agora ficaram 3 viúvas. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela dependia totalmente da ajuda das pessoas. Noemi, então, chamou suas noras e disse a elas que iria voltar para sua terra natal, Belém de Judá, e que elas deveriam fazer o mesmo e voltar para sua terra natal. Mas elas começaram a chorar, dizendo que queriam ir com ela. Mas ela disse que deveriam voltar para a casa de seus pais e tentar se casar de novo. Orfa então se despediu de Noemi e foi, mas Ruth permaneceu com Noemi e disse que já estava decidida em seu coração de que ficaria com ela e que o povo dela seria seu povo e o Deus dela seria seu Deus. Chegando em Belém, era a época da colheita da cevada. Então Ruth disse a Noemi que iria procurar uma lavoura para tentar colher algumas espigas, e Noemi a abençoou. Então Ruth encontrou a lavoura de Boaz, um homem muito rico daquela cidade. Ela andava atrás dos ceifeiros e recolhia as espigas que eles deixavam cair no chão. Quando Boaz viu que Ruth estava trabalhando desde cedo, foi falar com ela e ofereceu a ela água e uma refeição. Quando ele soube que ela era viúva e estava ajudando sua sogra, que também era viúva, pediu aos ceifeiros que deixassem algumas espigas caírem de propósito, para que ela tivesse uma colheita farta. E assim foi. Quando Ruth chegou em casa com sua farta colheita e contou a Noemi o que tinha acontecido, Noemi disse a ela que Boaz era da família de seu falecido marido. Ela explicou a Ruth que na sua cultura, quando uma mulher fica viúva, um parente
próximo à ajuda, tornando-se seu resgatador. Por isso, Ruth ficou trabalhando na lavoura de Boaz até o final da colheita. E assim, ela trazia sustento para ela e sua sogra. Algum tempo depois, Boaz pediu Ruth em casamento e ela aceitou. E eles tiveram um filho chamado Obed, que foi avô do rei Davi. E assim, Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da estátua de sal. Era uma vez um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão e morava na cidade de Sodoma, no vale do Rio Jordão. Sodoma era um lugar muito próspero, mas as pessoas de lá eram muito perversas. Certo dia, Abraão recebeu a visita de 3 anjos que anunciaram a chegada de um filho na sua velhice. Deus iria formar um povo através de Abraão e Sara. Eles ficaram muito felizes com a notícia, mas ao se despedirem de Abraão, os anjos contaram a ele uma outra notícia. O Senhor os enviou a Sodoma para ver se é verdade toda a perversidade que ele tem ouvido sobre aquela cidade. Abraão sabia que se os anjos chegassem em Sodoma e encontrassem grande maldade, a cidade iria ser destruída. Por isso, depois que os anjos foram embora, ele foi falar com o Senhor. Afinal, seu sobrinho estava morando em Sodoma com sua família. Ele perguntou se o Senhor iria destruir a cidade só por causa das pessoas más que moravam lá. Ele queria saber se Deus destruiria as pessoas boas também. Mas o Senhor disse que se encontrasse 10 pessoas justas em Sodoma, não as destruiria. Quando os anjos chegaram lá, Ló estava na entrada da cidade e, vendo que eram estrangeiros, insistiu para que ficassem em sua casa para jantar e passar a noite antes que seguissem viagem. E eles foram. Quando terminaram de jantar, os homens de Sodoma bateram na porta da casa de Ló e mandaram que ele os entregasse os estrangeiros para que eles machucassem eles. A maldade era mesmo muito grande naquela cidade. Ló tentou conversar com eles, mas de nada adiantou. Eles partiram para cima de Ló com violência, e quando isso aconteceu, os anjos feriram aqueles homens maus com cegueira, e eles ficaram completamente desorientados. Em seguida, os anjos falaram para Ló sair com sua família da cidade imediatamente, pois eles iriam destruir tudo. Ló tentou convencer os noivos de suas filhas a saírem da cidade com ele, mas eles não acreditaram em Ló.
O dia já estava amanhecendo e Ló ainda não tinha saído da cidade. Então os anjos voltaram até ele e os tiraram de lá à força, dizendo para eles irem para as montanhas para salvar sua vida e que não olhassem para trás, porque a maldade daquele lugar era muito grande e por isso Deus iria destruir tudo. Eles explicaram que foram enviados por Deus para resgatar Ló e sua família e ressaltaram mais uma vez para que não olhassem para trás, e eles partiram. Quando chegaram à cidade vizinha, Deus fez chover fogo do céu e destruiu toda a cidade de Sodoma juntamente com sua maldade. Mas ao ouvir o barulho da destruição, a esposa de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal. Ló foi com suas filhas para as montanhas e por lá ficou. A obediência de Ló trouxe livramento para ele, mas a desobediência de sua esposa a deixou desprotegida. Obedecer é sempre o melhor caminho a seguir. Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Se o amamos, o obedecemos. Agora chegou a hora de dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Zaqueu. Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel um homem chamado Zaqueu. Ele era coletor de impostos e por isso as pessoas não gostavam dele. Os coletores de impostos eram desonestos e muitas vezes cobravam impostos a mais para poder ficar com o dinheiro para eles. Certo dia, Zaqueu ouviu falar sobre Jesus, que ele fazia milagres e que ensinava com muita sabedoria. Zaqueu ficou curioso para conhecê-lo. Alguns dias depois, Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar pela sua cidade e que uma grande multidão o seguia. Zaqueu ficou feliz, pois finalmente iria conhecer o homem dos milagres. Mas ele ficou preocupado com a multidão. Zaqueu era baixinho e com uma multidão ao redor de Jesus, ele não poderia vê-lo. Foi quando Zaqueu viu uma árvore, era uma figueira, e decidiu subir nela para tentar ver Jesus de longe. Quando Jesus passou por ali, cercado pela multidão, ele viu Zaqueu de longe, em cima de uma árvore. Ele chamou Zaqueu pelo nome e disse que iria jantar na casa dele naquela noite. Zaqueu ficou tão feliz. Ele conheceu Jesus de perto e pôde receber ele em sua própria casa.
Mas as pessoas da cidade ficaram criticando Jesus, dizendo que ele estava comendo na casa de um pecador. O que eles não sabiam é que naquela noite a vida de Zaqueu havia sido totalmente transformada. E ele falou para Jesus que estava arrependido de tudo de errado que tinha feito e que iria devolver a cada pessoa 4 vezes mais de tudo que cobrou desonestamente. E disse também que iria dar aos pobres metade dos seus bens. Então Jesus declarou que naquela noite houve salvação naquela casa. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da casa sobre a rocha. Você se lembra quando Jesus subiu na montanha para ensinar a uma multidão? Esse ensino de Jesus ficou conhecido como o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Nesse dia, Jesus ensinou muitas coisas importantes. Ele ensinou as pessoas sobre ser bem-aventurado, ou seja, como ser feliz. Ele ensinou que somos sal da terra e luz do mundo. Ensinou também como ajudar aos necessitados. Ensinou a orar, a jejuar e sobre o que realmente tem valor na vida. Jesus disse que não devemos julgar as pessoas, mas sim procurar em nós mesmos onde podemos melhorar. Ele nos ensinou a persistir na oração e também sobre como a porta do céu é estreita e a porta que leva à perdição é larga. Jesus nos ensina que somos como árvores. Sabe por quê? Porque a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. Ele disse que pelos frutos podemos saber se a árvore é boa ou não. Assim são as pessoas. O que Jesus estava tentando nos ensinar nesse momento era que não basta conhecermos Sua palavra e os mandamentos. É preciso colocar eles em prática. Nesse momento, Jesus trouxe para aquela multidão um ensino muito especial. Ele disse assim: muitos de vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu ensino a fazer.
Não adianta só escutar o ensino se você não praticar. As pessoas que colocam em prática o que eu ensino são como um homem cuidadoso que foi construir uma casa. Antes de começar a construção, ele cavou bem fundo e colocou alicerces na rocha. Ele fez uma base forte para sua casa e só depois disso começou a construir. Depois que a casa já estava pronta, vieram tempestades e ventos fortes sopraram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela ficou firme, inabalável. Assim são as pessoas que colocam em prática os meus ensinos. Por outro lado, as pessoas que ouvem meus ensinos, mas não colocam em prática, são como um homem descuidado, que também foi construir uma casa. Como ele era descuidado, ele não cavou e nem colocou alicerces para fazer uma base forte para sua casa. Ele começou a construir a casa direto no chão, na areia. E aconteceu que depois que a casa já estava pronta, veio uma tempestade. E quando os ventos fortes sopraram sobre a casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam maravilhadas com seus ensinos, porque ele não ensinava como os mestres da lei. Ele ensinava com autoridade. Os ensinos de Jesus eram realmente impactantes. Mas de que adiantaria ouvirmos todas essas palavras de sabedoria e não praticar nenhuma delas? Ou praticar apenas algumas? Jesus nos mostrou que isso não é nada bom. Precisamos viver em nosso dia a dia tudo o que Jesus ensinou. Para sermos seus discípulos, precisamos não só conhecer seus ensinos e achar eles maravilhosos. Precisamos ser imitadores de Cristo. Devemos sempre pensar: como Jesus faria isso se estivesse em meu lugar? E quando estiver em alguma situação difícil, pense: o que Jesus faria nessa situação? Para conseguir responder a essas perguntas no nosso dia a dia, precisamos conhecer muito bem Jesus. Sua história está registrada na Bíblia e podemos relembrar um pouco dela todos os dias, lendo a palavra ou assistindo às suas histórias aqui no grande livro. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que
tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Samuel. Ana e Eucana eram um casal muito feliz. Eles sonhavam em ter um filho. Muitos anos se passaram e esse sonho ainda não tinha se realizado. Por isso, Ana ficou muito triste. Um dia, Ana foi até a porta do templo em Jerusalém e ali ela se prostrou e orou a Deus, contando para ele sobre seu sonho de ser mãe. E ali ela fez um voto a Deus, dizendo que se ele desse a ela um filho, ele seria totalmente dedicado a Deus. Enquanto Ana orava e chorava diante de Deus, o sacerdote Eli chegou, mas ele não conseguia ouvir o que ela falava. Ele só conseguia ver que seus lábios se mexiam. Então ele achou que ela tinha bebido. Mas Ana explicou para o sacerdote que ela não tinha bebido. Ela estava, sim, muito triste e por isso estava derramando seu coração diante de Deus. O sacerdote então a abençoou, desejando que seu pedido fosse atendido pelo Senhor. E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, Ana ficou grávida e logo deu à luz um menino que ela chamou de Samuel, que significa "Eu o pedi ao Senhor". Quando Samuel já estava grandinho, Ana voltou ao templo e procurou pelo sacerdote Eli. E assim como tinha prometido em seu voto, entregou seu filho para ser criado no templo. O sacerdote Eli levou o menino para servir junto com ele no templo, e Ana, sua mãe, ia lá uma vez ao ano para adorar ao Senhor e levar roupas novas para Samuel. Certa noite, Samuel já estava deitado quando ele ouviu uma voz chamando seu nome. Rapidamente ele se levantou e foi até o quarto do sacerdote Eli, achando que ele o tinha chamado. Mas ele disse que não o chamou. Samuel ouviu a voz chamando seu nome mais uma vez, mas o sacerdote Eli disse que não tinha sido ele. Na terceira vez, Eli entendeu o que estava acontecendo. Era Deus chamando Samuel. Então ele ensinou ao menino o que deveria fazer quando ouvisse a voz de novo. E ele entendeu. Quando Samuel ouviu seu nome, disse: "Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo." E ali Deus começou a falar com ele. Nesse momento, Samuel recebeu sua primeira mensagem de Deus, tornando-se assim um profeta. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. É preciso estar atento quando Ele falar. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir?
Hoje vamos contar a história de Moisés. Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel vivia no Egito. Eles foram feitos de escravos pelo Faraó, rei do Egito. Mas mesmo sendo escravos, eles eram um povo abençoado por Deus. Então, eles eram fortes e muito numerosos, e isso estava preocupando o Faraó. Ele começou a pensar que o povo de Israel, chamados de hebreus, poderiam se tornar tão numerosos que dominariam todo o Egito. Então, Faraó teve uma ideia muito perversa. Ele ordenou que todos os meninos que nascessem entre os israelitas fossem jogados no rio Nilo. As meninas poderiam viver, mas os meninos não. Quanta maldade! Certo dia, um casal hebreu teve um lindo bebê. Eles o amavam muito e por isso o esconderam para que não fosse jogado no rio. Mas eles não puderam esconder o menino por muito tempo, porque ele foi crescendo a cada dia que passava. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela fez um cesto bem seguro à prova de água, colocou o bebê no cesto e corajosamente colocou o cesto no rio. A irmã do bebê ficou escondida à margem do rio, observando o cesto para ver o que aconteceria. De repente, chegou na beira do rio a filha de Faraó. Quando ela entrou na água, ela viu o cesto e pediu a uma de suas servas para pegá-lo. Quando ela olhou para dentro do cesto, viu um lindo bebezinho. Ela percebeu que ele era hebreu e pensou que ele tinha sido abandonado. Nesse momento, a irmã dele chegou até a filha de Faraó e ofereceu de encontrar uma mãe hebreia para amamentar o bebê. Ela gostou da ideia. Então, a menina chamou sua mãe, que era a mãe do lindo bebezinho, para ir falar com a filha de Faraó. E por um milagre, a vida daquele menino foi poupada. Sua mãe o amamentou e quando ele estava maiorzinho, foi entregue à filha de Faraó. Ela o adotou como filho e colocou o nome dele de Moisés, que significa nascido das águas. Deus guardou Moisés naquele rio e nem Faraó pôde impedir que ele se tornasse mais tarde aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus tem um propósito em tudo que faz. Deus tem um propósito para você. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o teu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Adão e Eva. No princípio de tudo, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele decidiu criar um ser que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem.
e depois de formá-lo, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o homem se tornou um ser vivente. Deus levou o homem para morar em um lindo jardim que ele mesmo tinha feito, chamado Jardim do Éden. Esse jardim tinha muitas árvores frutíferas e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então falou com o homem que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse desse fruto, com certeza morreria. Depois de dar as instruções, Deus olhou para o homem e achou que não seria bom que ele ficasse sozinho. Então decidiu fazer uma companheira para ele. Para isso, Deus fez o homem dormir profundamente. E enquanto isso, ele formou a mulher de uma de suas costelas. Quando o homem acordou e viu a sua companheira, ficou muito feliz. A mulher também ficou muito feliz com seu companheiro e com o lindo jardim em que iriam morar. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Certo dia veio uma astuta serpente falar com a mulher e tentou confundi-la, perguntando se Deus a proibiu de comer os frutos do jardim. Mas a mulher sabia que só tinha um fruto que era proibido e que se comesse ela morreria. Aquela serpente queria mesmo enganar a mulher, então disse a ela que ela não morreria ao comer aquele fruto, mas sim se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher olhou para o fruto proibido, viu que ele era muito apetitoso. Além disso, ela poderia se tornar como Deus. Então ela pegou o fruto e comeu. Depois de comer, deu também ao homem, e ele também comeu. Assim que comeram o fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Por isso, se cobriram com folhas de figueiras. Quando eles ouviram os passos de Deus chegando no jardim, se esconderam dele. Quando Deus chamou pelo homem, ele respondeu que se escondeu porque estava com vergonha da sua nudez. Então Deus perguntou se ele comeu do fruto que ele proibiu comer, e ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Então Deus falou com a serpente que, por enganar a mulher, ela seria um animal rastejante e inimigo dos outros animais. Depois, Deus falou com a mulher que, por desobedecer, daria à luz seus filhos com grande sofrimento. E, por fim, Deus falou com o homem, que também desobedeceu, dizendo que teria que trabalhar duro
para produzir o alimento para ele e para sua família. Deus então chamou ao homem Adão, e Adão chamou sua mulher de Eva. E depois de vesti-los com roupas de pele de animal, Deus os tirou do jardim do Éden e colocou anjos para guardar a sua entrada. Deus protegeu o homem e a mulher de comer do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, ficariam na condição de desobedientes para sempre. Deus já tinha um plano para redimir a humanidade. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Davi e Golias. Na época em que Saul era rei de Israel, os filisteus entraram em guerra contra eles. Entre os filisteus existia um soldado gigante chamado Golias. Ele era muito alto e usava uma armadura bem pesada. Ele tomou a frente na batalha e falou para o exército de Israel que mandasse um soldado para lutar sozinho com ele. Assim, não precisariam entrar todos em guerra. Mas o exército de Israel não mandou ninguém. Estavam todos com muito medo daquele gigante enorme. Todos os dias, Golias vinha à frente e fazia a mesma proposta, mas ninguém aceitava o seu desafio. No exército de Israel, existiam 3 soldados que eram irmãos. Eles eram filhos de Jessé. Eles tinham, entre outros irmãos, um irmão caçula que se chamava Davi. Ele ainda era muito jovem, por isso ainda não tinha idade para ir para batalhas. Então ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, Jessé chamou Davi para ir até o campo de batalha para levar comida para seus irmãos e ver como eles estavam. Quando Davi chegou lá, Golias estava à frente de batalha, desafiando o exército de Israel, e todos os soldados israelitas estavam morrendo de medo. Quando Davi viu que Golias estava afrontando a Deus com suas palavras, ficou indignado. A indignação de Davi chegou até o rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando chegou diante do rei, Davi se ofereceu para encarar o gigante. Saul achou improvável que Davi pudesse vencê-lo, mas ele insistiu, dizendo que já tinha matado um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai. Ele disse que Deus o ajudou nesses desafios e iria ajudá-lo também agora, já que seu exército estava sendo afrontado. Então Saul concordou
e emprestou a Davi sua armadura real. Mas ela era grande e pesada demais para ele. Então Davi tirou aquela armadura e foi até o riacho. Ele escolheu 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e foi à frente de batalha para falar com o gigante filisteu. Quando Golias viu o pequeno Davi se aproximar, zombou dele, mas ele não se deixou intimidar. Ele enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Golias se aproximou, Davi pegou uma de suas pedras e atirou com sua funda, atingindo em cheio a testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que o gigante tinha sido derrotado, fugiram apavorados, entregando a vitória nas mãos de Israel. Davi confiou em Deus para encarar um desafio gigante, e a vitória que parecia impossível aconteceu. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da ovelha perdida. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava com seus discípulos e algumas outras pessoas que se achegavam para ouvir seus ensinos. Todas as vezes que Jesus parava para ensinar algo, juntavam-se ao redor dele muitas pessoas curiosas que se maravilhavam com suas palavras de sabedoria. Isso acontecia porque Jesus é o Filho de Deus. Por isso, ao mesmo tempo que ele falava com autoridade, suas palavras eram encharcadas de amor por cada pessoa que parava para ouvi-lo. Mas é claro que nem tudo são flores. Os fariseus e os mestres da lei, que eram homens muito religiosos da sua época, achavam muito esquisito que Jesus sentasse à mesa com publicanos e pessoas de fama duvidosa. E eles o criticavam o tempo todo, dizendo: olha só esse Jesus, ele se reúne com pecadores para comer. Mas vocês sabem que Jesus é o Filho de Deus e por isso ele conhecia todos os pensamentos desses homens que o criticavam. E ele também ouvia cada palavra que diziam em segredo um ao outro. Mas ele não os tratava mal. Jesus estava o tempo
todo ensinando as pessoas sobre o reino de Deus, e muitas vezes ele usava ilustrações para ensinar princípios. Essas ilustrações são chamadas de parábolas. E nesse dia, Jesus, ouvindo as críticas dos fariseus e mestres da lei, resolveu contar aos seus ouvintes uma parábola. Ele disse assim: vocês já viram como um pastor cuida das ovelhas? Já observaram como ele tem o cuidado de zelar pela segurança de cada uma delas? Imaginem que um pastor está cuidando de 100 ovelhas e de repente ele sente falta de uma. Quando ele percebe que uma de suas 100 ovelhas se perdeu, o que será que ele faz? Será que ele não deixaria as 99 no campo para ir atrás daquela que se perdeu? Será que ele não procuraria em todo lugar até encontrá-la? E todos eles concordaram que seria exatamente isso que o pastor de ovelhas faria. Então ele continuou: esse pastor agora tem uma missão: encontrar a ovelha que está faltando. Então ele deixa as outras 99 em um lugar seguro e sai em busca daquela que se perdeu pelo caminho. Ele passa por vários lugares escuros e perigosos, chama por ela, mas talvez ela esteja longe demais para ouvir sua voz. Então ele continua andando e insistentemente chamando pelo nome dela. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela grita. Nesse momento, o coração do pastor bate mais forte. Ele corre na direção da voz da sua ovelha e quando finalmente a encontra, emocionado, a resgata do caminho de solidão e morte que ela havia seguido. Que alívio! A ovelha foi encontrada pelo seu pastor. Sabem o que esse pastor faz quando encontra essa ovelha perdida? Ele pega ela com carinho, a coloca em seus ombros e, cheio de alegria, volta para casa festejando. Ele convida seus amigos e vizinhos para celebrarem com ele, porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. O que eu quero ensinar a vocês com essa parábola é que no reino de Deus acontece exatamente da mesma maneira. No céu é celebrada uma grande festa quando um pecador se arrepende. Ele é a ovelha que estava perdida e foi encontrada. E todos ficaram maravilhados com seus ensinos,
Jesus ensinava para as pessoas que Deus as ama e que tem grande alegria em cuidar de cada uma delas. Nunca se esqueça, Deus te ama muito e quer estar o tempo todo ao seu lado. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da armadura de Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Ele não gostava dos cristãos. Mas um dia Jesus falou com ele. E quando ele teve esse encontro com Jesus, sua vida mudou completamente. Ele se tornou cristão e se arrependeu de tudo que tinha feito de errado. Durante a sua vida, o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas importantes que ficaram registradas na Bíblia Sagrada. Em uma delas, ele nos ensina como vencer os desafios da vida usando uma armadura celestial que Deus deixou para cada um de nós. O primeiro item da armadura é o cinturão da verdade. O cinturão protege a parte de baixo do abdômen do soldado. Vestir o cinturão significa vestir a verdade. Por isso, devemos sempre falar a verdade. Ela protege a nossa vida. O segundo item da armadura é a couraça da justiça. A couraça protege o tronco do soldado. E no tronco está o coração e vários órgãos vitais. Por isso, sempre que praticamos a justiça de Deus, estamos vestindo a couraça da justiça e protegendo nosso coração. O terceiro item da armadura são as sandálias da preparação do Evangelho da paz. As sandálias de um soldado daquela época eram de couro e elas ajudavam o soldado a permanecer firme de pé. O Evangelho de Jesus é chamado de Evangelho da paz, porque ele nos torna amigos de Deus. Quando somos amigos de Deus, essas sandálias nos ajudam a permanecermos
firmes em nossa fé. O quarto item da nossa armadura é o escudo da fé. Quando um soldado coloca seu escudo à frente, ele protege todo o seu corpo. Assim é a nossa fé. Ela nos ajuda a vencer grandes desafios. Ter fé em Deus é como usar um escudo que nos protege nos momentos difíceis. O quinto item da armadura é o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado. Na nossa cabeça ficam nossos pensamentos. Então, quando entregamos a nossa vida para Jesus e somos salvos por Ele, vestimos o capacete da salvação. Ele nos protege de pensamentos que não vêm de Deus. O último item da nossa armadura é a espada do Espírito. O soldado tem muitos itens de proteção, mas a espada é sua arma de ataque. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É através dela que vencemos os ataques inimigos. Assim como Jesus fez na tentação do deserto. Precisamos vestir nossa armadura todos os dias, assim como um soldado em dia de batalha, porque ela vai nos proteger dos ataques do inimigo. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau.